Agradecendo a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Vamos aproveitar o tempo para a palavra, o livro. Glória a Deus. Ui. Apocalipse capítulo 3. Pegou jogar lá? Apocalipse 3, 15. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não me lembro se eu já ministrei Apocalipse 3:15 aqui, mas a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. No 3:19 e 20, a gente já sabe de cor, Jesus está dizendo assim, que ele corrige, né? Ou Deus, ele corrige, mas também castiga. Repete comigo. Deus corrige, mas também castiga, mas porque ele ama. Se ele não amasse a mim, não amasse você, ele deixaria de lado, deixaria para lá. Aí a gente fala assim, tem gente que fala, Deus é pai. Mas tem, assim como tem pai, tem mãe que tem filho desobediente, Deus também tem muito filho desobediente, irmão. Muito filho rebelde. Aí o filho desobediente, primeiro ele corrige. O que é uma correção? É quando o pai ou a mãe senta com o filho e esclarece para ele, não te criei para isso, eu não quero que seja assim. Todo conselho de pai e de mãe tem que ser bem recebido. Você vai nos presídios, as cadeias estão cheias de jovens. Mas por que eles estão lá? É porque o pai e a mãe não ensinou, não corrigiu? E a cadeia acaba sendo o quê? Um castigo. Porque corrigido, o filho foi. Mas aí depois vem o castigo. Às vezes cadeia é castigo para muita gente. Mas por que está lá? Porque não obedeceu o pai, não obedeceu a mãe. Amém? E a Bíblia também diz que nós devemos honrar nosso pai e nossa mãe. Você vê tanto jovem perdendo a vida. Aí você vai ver que não tem honrado pai e mãe. É muito difícil um filho que honra seu pai e sua mãe ter sua vida ceifada aí na rua. Então, filho que honra a pai e a mãe, o pai pode nem ser crente, a mãe pode ser uma ímpia, mas a Bíblia vai dizer que se deve honrar o pai e a mãe. E se você tem que honrar pai e mãe, que é pecador, que erra igual você, agora imagina o nosso Deus que é o Pai Supremo. Amém? 3:15. Presta bem atenção. Conheço, não tira para mim não, tá? Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Pai querido, é a tua palavra. A voz é do homem, mas a palavra ela é tua. E eu peço ao meu amigo Deus, Espírito Santo, para que venha preparar essa palavra como uma semente fértil, caindo numa terra fértil,
para que essa semente ela possa brotar, crescer e dar frutos. E que nós não venhamos esquecendo e vamos ouvir aqui, que nós possamos ir para a nossa casa, mas com a tua palavra guardada a tal do nosso coração, porque está escrito que nós não podemos apenas ser ouvinte, mas que nós devemos praticar, devemos ser praticantes da tua palavra. Fala conosco, eu te peço, no nome de Jesus. Amém? Preparei a mensagem da tarde, aqui na igreja já estava com uma outra, mas me veio essa palavra e eu creio que há uma direção de Deus para as nossas vidas. Irmão João, ele foi o último apóstolo em vida e que teve uma experiência tremenda com Deus. Sabemos que todos os apóstolos morreram como mártires. Pedro crucificado de cabeça para baixo, Tiago, Paulo decapitado, tem alguns que foram esfolados vivos. Então nós sabemos que os apóstolos, eles sofreram por amor ao Evangelho e não amaram as suas próprias vidas, doando as suas vidas em favor do reino do Evangelho. Aí João, aquele apóstolo do amor, aquele que deitava no colo de Jesus, aquele que estava com Maria lá na crucificação, tentando consolar a mãe de Jesus, aquele que conseguiu, quando Jesus ele foi entregue na mão dos homens pecadores, os apóstolos, os discípulos se esconderam, mas ele não, ele conseguiu entrar no lugar aonde Jesus estava sendo julgado. Então, irmãos, esse João, ele era pastor, estava pastoreando a igreja, quando ele foi pego e condenado à morte. Os romanos, eles gostavam de se exibir, e eles gostavam muitas das vezes de deixar à mostra algumas situações para servir de exemplo para os outros. Sabemos que em toda a história os cristãos sempre foram perseguidos pelos romanos. Prepararam um caldeirão de óleo fervendo e diante da multidão jogaram João dentro daquele caldeirão de óleo fervendo. Mas nada aconteceu com o apóstolo. Ele continuou lá dentro daquele óleo borbulhando, e ele dentro daquele óleo, e nada aconteceu com ele. Houve uma grande revolta da parte daqueles que tinham condenado João à morte. Eles, para não tirar a vida de João ali diante da multidão, porque viram que aquilo ali era um milagre e era poder de Deus, tiraram João daquele caldeirão de óleo fervendo, e agora mandaram que deixasse ele numa determinada ilha, para poder morrer de fome, morrer de sede, morrer devorado pelos animais. E João foi deixado na ilha chamada Ilha de Patmos. Alguns estudiosos chamam de dizer que ali havia uma prisão, onde os piores prisioneiros eram colocados naquela prisão. Mas João foi deixado naquela ilha. Não vou dizer para você que ele estava numa prisão ou que ele estava solto, mas ele estava em uma ilha cheia de serpentes, cheia de animais peçonhentos. A Bíblia não diz, mas eu fico imaginando ele pensando nos amigos, pensando em Paulo, pensando em Pedro, pensando em Tiago, pensando nos seus amigos que já partiram,